Meus amados, hoje nós iremos trabalhar um assunto muito importante para a nossa edificação. Faz parte do conjunto de assuntos dos novos membros, tá? Então, em especial, a classe de novos membros está aqui hoje no templo, porque a classe teve algumas alterações no decorrer do processo. Começou online na terça-feira, foi? Terça? Era terça, né? Na terça, online. Aí acabou saindo do online e vindo para... Obrigado, meu irmão. Vindo para o presencial. E para o presencial numa sala, né? Alguns estão tendo aula para repor às 8 da manhã com o seminarista Arnold. E nós estamos dando sequência para os alunos em uma classe separada. Só que o que aconteceu? Hoje nós estamos com um desfalque de professores, e aí a solução foi trazer a classe de novos membros para cá, e nós adiantarmos uma aula que estaria 3 aulas para frente, que seria sobre a Santa Ceia. Como também é um assunto que nós vamos ver aqui no templo, a gente já está adiantando o assunto. Nós hoje estaria no nosso cronograma estudar sobre o surgimento do presbiterianismo, como surgiu a igreja presbiteriana no Brasil, como surgiu a igreja presbiteriana no mundo, a reforma protestante, Constantino, todo aquele processo. Depois, a igreja presbiteriana do Brasil, num processo mais próximo de nós, né? E aí nós iríamos estudar sobre batismo infantil, e aí essa aula que é agora a aula sobre Santa Ceia. Tá? Então tem 4 aulas para frente, essa 5ª aula para frente. Tá? Mas aprove o Senhor Deus estudarmos esse assunto hoje. Santa Ceia, Santa Ceia. O que é a Santa Ceia e por que ela é importante para nós, né? O que é e por que ela é importante para nós. E aí eu já quero colocar aqui, não dúvidas, mas perguntas, né? Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Só apertar aqui na direita, né? Maravilha. Mas se eu quiser voltar, eu posso apertar da esquerda? Pode? Ah, tá. Então tá bom. Sem nenhuma menção de direita e esquerda, tá, gente? Por favor, né? Por favor, hoje está tão politicado aí o negócio, né? Porque alguém escuta aí, fala, tá vendo? Ele é direita, né? Ele é de esquerda, ele é sei o quê. Gente, eu sou de Cristo, ok? Eu sou de Cristo Jesus, o meu Salvador, e isso alegra muito o meu coração. Eu inicio a nossa aula dessa manhã contando um caso. Certa feita eu fui visitar alguns irmãos enfermos, que estavam enfermos, que não conseguiam ir à igreja. E levei um diácono comigo, e é comum nós irmos nessas visitas nas residências e levarmos a Santa Ceia para esses irmãos estarem participando da Santa Ceia. Ô, Gabi, fecha a porta do fundo para mim aqui, por favor. Vem barulho da classe para lá, da classe da Josué para cá. E aí é muito comum nós levarmos a Santa Ceia. E naquela tarde de sábado, estava indo comigo um diácono, e eu estava levando a Santa Ceia para essas casas, e visitei a primeira casa, o irmão participou comigo, nós servimos a Santa Ceia para aquelas pessoas que ali estavam na residência, saímos daquela casa e fomos para uma segunda casa. E o nosso programa era 4 residências naquele sábado à tarde. E quando nós estamos chegando na próxima casa, o diácono olha para mim e fala assim: pastor, o senhor vai servir a Santa Ceia aqui também? Eu falei, claro, irmão. Claro, vamos servir a Santa Ceia aqui também. E ele perguntou para mim uma pergunta sincera, uma pergunta muito sincera naquele irmão. Tomei a Santa Ceia na outra casa. E agora, toma aqui de novo?
Pode tomar novamente? Aí eu falei, e agora? Pode tomar novamente ou não pode tomar novamente? Essa foi uma dúvida sincera do irmão, e ok. E aí eu tive o privilégio de orientar o irmão. Falei, meu irmão, nós tomamos a Santa Ceia, devemos estar em comunhão, não posso tomar Santa Ceia sozinho. Assim como o irmão, a irmã que nós vamos visitar, não pode tomar Santa Ceia sozinha. Nós vamos participar com ela, tomando a Santa Ceia junto com ela. Mas acabei de tomar. Então se prepara que você vai tomar essa e mais 2 daqui a pouco ainda. Vai ser 4 Santa Ceia nessa tarde. 4 Santa Ceia nessa tarde. E aí assim o foi pela graça do bondoso Deus. Pode tomar mais de uma no dia, no mês, no ano? Pode. Vamos assim caminhar, esperando que o Senhor Deus fale conosco e nos agracie com a sua verdade sobre esse assunto tão importante da fé cristã. Ó Pai, peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações, iluminando as nossas vidas através da sua palavra. Que a tua palavra fique em evidência, Pai. Que o Senhor venha trazer esclarecimento à nossa alma, ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Pai. Amém. Muito bem, nós estamos falando de um processo... Opa, está aqui. Foi. Num processo de sacramento. O que é um sacramento? Lembra de sacramento? O que é sacramento? Lembra? Sacramento? Hã? Sacramento. Quase. O que é sacramento? Sacramento é uma ordem dada por Deus para nós. Na igreja cristã, nós temos 2 sacramentos, 2 ordenâncias dadas por Cristo para a igreja. Que nós queremos assim, 2 sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo. Vão e batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro sacramento é a Santa Ceia, que Jesus falou, fazei isso em memória de mim. É o sacramento. No catolicismo, na Igreja Católica Apostólica Romana, porque também nós somos católicos e apostólicos, mas não romanos, né? Eles têm o casamento como o sacramento, eles têm a primeira comunhão, a segunda comunhão, como sacramento também. Nós não cremos que o casamento é um sacramento, é uma ordem dada por Cristo para o povo de Deus. Apesar de o povo de Deus casarem, não é isso? Não é isso? Quanto tempo de casado? 8 meses. 8 meses, olha que bênção. Menos de 1 ano, não? Tá vendo? Tá fresquinho, né? Fresquinho. Bênção demais, gente. Já faz tempo de 8 meses. Já fizemos 8 meses há muito tempo atrás. Estamos quase fazendo 26 anos de casado. Quase 26 anos. Sei que para muitos aí são bebê, né? Muitos aí são bebê. Tem gente, tem muito mais, né, seu Davi? Quanto, seu Davi? 56, tá vendo? Ó, vai chegar, hein? Vai chegar. Alguém tem mais que 56? Ficou 55 anos casado. Benção demais. Olha, é benção, né? Quantos anos, Marcão? Vamos fazer 50 pela graça de Deus em dezembro. Aleluia. Vamos fazer uma festa? Benção. Temos que celebrar, irmãos, temos que celebrar, na medida do possível, é claro, temos que celebrar. Mas o sacramento, apesar do casamento ser muito bom, não é um sacramento, ok? Não foi dada uma ordem por Cristo para você casar. Aí, se a pessoa não casar, ela está descumprindo uma ordem de Cristo Jesus. Não, foi dado uma ordem, sim, para ser de fecundos, multiplicar, encher a terra, mas não é uma ordem universal para todas as pessoas. Tem pessoas que o Senhor Deus vai chamar para viver sozinhas, ok, nunca casar. E tudo bem também, não é um problema, tá?
apóstolo Paulo, não tá, estou aqui solteiro, estou bem, estou fazendo a obra do Senhor, mas com uma dedicação maior, então não é uma ordenância, tá? Mas, então, o sacramento aqui é uma ordem dada por Cristo Jesus para a sua igreja. Quais são os 2 sacramentos que nós cremos? Batismo e Santa Ceia. Pronto, maravilha, bênção. Já uma missão de hoje já foi cumprida. Está vendo? Uma missão hoje já foi cumprida. Mas, e o objetivo aqui da Santa Ceia é fortalecer espiritualmente os crentes, manter a igreja, a unidade da igreja, manter essa unidade da igreja. E isso vem para nós naquilo que o Senhor Jesus nos deu a ordem: fazer isto em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Nós não estamos sentando à mesa para tomar a Santa Ceia apenas por uma questão nossa aqui. Nós estamos cumprindo uma ordenância de Cristo. Fazer isso, cumpra com isso, realize essa tarefa em memória dele, né? E aqui eu vou citar um pouquinho sobre o batismo. O batismo também, como sacramento, ele tem uma origem. E aí, lembra das aulas do batismo? Não, vocês não tiveram aula do batismo ainda aqui no templo, mas o pessoal da classe Novos Membros já tiveram aula sobre o batismo. O batismo, ele tem a base na circuncisão. Quando o povo se tornava povo de Deus, quando aqueles se tornavam povo de Deus. E por isso nós até batizamos crianças. Mas, pastor, é circuncidado os adultos? Também era circuncidado os adultos quando esses adultos serviam ao Senhor, buscavam para servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eles, então, vinham para servir, e eles, todos os homens, os servos daquele homem que tinha e que estava se tornando povo de Deus, tinha que ser circuncidado. Mas a mulher não era circuncidada, lembra dessa? A mulher não era circuncidada. Por que a mulher não era circuncidada? Porque a mulher estava debaixo do guarda-chuva de proteção do seu pai. Quando ela casava, ela tinha que casar com um homem do povo de Deus, um circuncidado, e ela saía debaixo do guarda-chuva de proteção do seu pai e ia por debaixo do guarda-chuva de proteção do seu marido. O que aconteceu no Novo Testamento? Veio Cristo Jesus, ele deu acesso a todas as pessoas diante do Pai. O véu se rasga, todas as pessoas agora podem adentrar o Santo dos Santos e ter, sem precisar de intermediários. Então, mas o batismo, ele é sucessor à circuncisão, tá? O processo de batismo inicia, mas com a base na circuncisão. Lá em Colossenses 2, 11 e 12, nele também fossem circuncidados, tendo sido sepultados com ele no batismo. Então, fomos circuncidados, tendo sido sepultados, tendo sido criado esse vínculo com ele no batismo. Então, o texto bíblico trata justamente essa ideia. Se você quiser anotar esse texto de Colossenses 2, 11 e 12, anote que ele é importante para entender sobre esse conceito do batismo. Mas vamos dar sequência aqui, porque a nossa ideia também aqui a nossa ideia principal é trabalhar o aspecto da Santa Ceia. Mas não dá para entender Santa Ceia se nós não entendermos a Páscoa. É necessário entender a Páscoa para entender a Santa Ceia. Mas, pastor, o que tem a ver Páscoa com Santa Ceia? Não é diferente? Páscoa é uma coisa, Santa Ceia é outra. Então, é diferente, mas não é. É aquele negócio, mas não é. Por quê? Nós vamos ver isso. Páscoa. Aí, a palavra Páscoa é o passar, em hebraico. Tá? Em hebraico. Era comemorado todos os anos pelo povo judeu, como lembrança do livramento da morte dos primogênitos lá do Egito, na época de Moisés. Então, o que acontece? Deus está enviando as pragas,
E na última praga, o que ele faz? A última praga é a morte dos primogênitos. É a morte dos primogênitos. Então o processo acontece na libertação. E qual foi esse processo? A família tinha que matar um cordeiro, preparar aquele cordeiro para celebrar a Páscoa, a saída. E aí, assim, se o Zé Carlos fosse celebrar a Páscoa, a saída, tivesse com a sua família lá, Zé Carlos, você, enquanto lá na tua casa, contando a nora e por todo mundo, quantas pessoas? 6 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas comem um cordeiro inteiro? Não. Quantas pessoas comem um cordeiro inteiro? Acho que mais, hein? Umas 20 aí, por aí, hein? Eu como, hein? Nossa, gente, um cordeirinho bem feitinho é bom demais, né? Não é bom? Um cordeirinho, olha, cordeiro feito, bem. Eu lembro do meu sogro fazendo os cordeiros. Meu sogro fazia, que é uma beleza. Tem que saber preparar o cordeirinho. Mas família do Zé Carlos, só 6. Aí ele chamava a família do Marcão, a família do Vladimir, e a família da Denise. E a minha também, né? Porque eu não vou ficar de fora dessa festa, não. Então a gente juntava todo mundo lá, porque não podia sobrar. Tinha que ser comido todo o cordeiro. Por quê? Porque essa festa lá era para ser celebrada com um tom de saída para a viagem. No entanto, que a Páscoa, ela foi celebrada lá no Egito, pronto para a viagem. Era para comer com a mala pronta, sandália nos pés, cajado na mão, porque era para celebrar a saída. Era para sair, para ir embora. É a comida que você sai para viajar, o cordeiro. E aí, o sangue desse cordeiro era para ser despejado na bacia e passado no portal da casa, aspergido no portal da casa. E pensa assim, como que é o portal, o batente, né? Vamos falar assim, o batente da porta. Ele é como se fosse um U, certo? Não tem a parte embaixo. Mas esse aqui simbolizava uma aliança, porque quando o povo passava com uma planta, eles colocavam lá no sangue e passava no portal da casa. Quando chegar aqui, você já pintou com brocha? O que acontece? Põe mais tinta. Mas o que acontece quando você vai pintar aqui? Ó, mela tudo, né? Mela tudo embaixo. Então, o lado esquerdo, o lado direito e a parte de cima está dentro do portal. Mas a parte de baixo forma a aliança que o Senhor Deus estava fazendo, porque pinga no pintar das laterais, a parte superior pinga embaixo. Então, também é um aspecto da aliança do Senhor, que o sangue do cordeiro lá na Páscoa simbolizava a libertação da morte dos primogênitos. Da morte dos primogênitos. Quando veio o anjo da morte lá no Egito, o que aconteceu? Não adentrou aonde tinha essa casa que tinha essa aliança. E o que acontece então com esse processo? Esses são libertos da morte. O que o sangue de Jesus faz conosco? Ele nos lava e nos liberta da morte. Ele nos liberta da escravidão da morte. Olha quanto referência, olhando lá a Páscoa, olhando para Jesus. Aquele cordeiro ali, ele tipificava, ele apontava, ele mostrava Jesus Cristo que veio para libertar. E agora nós estamos nesse processo de viagem rumo ao Senhor nosso Deus, seguindo Jesus. Nós partimos o pão, né? Participamos da Santa Ceia com o cajado na mão, com a roupa para a viagem, porque não é para nós ficarmos estáticos aqui, né? Não é para ficarmos estáticos aqui. E é interessante que um dos textos muito mal interpretado na Bíblia é aquele: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja.
contando que as portas do inferno vêm contra você, né? Né? Vem contra você e vai atacar a igreja. Não, a porta não se move, gente. Quem se move é a igreja. É a igreja que vai até a porta do inferno e bate nela e arrebenta com ela para entrar e saquear o inferno nos eleitos de Deus que lá estão, destinados até aquele momento, trazendo até o sangue do Cordeiro, trazendo até Cristo Jesus. Mas é a igreja que sempre está no processo de ação ativa. Não é aquela que está lá que nem Rocky Balboa, né, se defendendo de tudo quanto é jeito, levando pancada, né, com os olhos tudo arrebentado, tudo, né, machucado já. Eu estou aqui lutando, estou resistindo, Senhor, volta logo que eu não estou aguentando mais. Ou alguém joga a toalha aí, porque eu não aguento mais de tanto lutar. Não é a igreja que está se autodefendendo, a igreja é a guerreira que vai até, que levanta-se. Né? Por isso que aqui a figura é essa, que para comer com sandálias nos pés, cajado na mão, pronta para caminhar. Mas por que nós estamos fazendo essa ligação? Nós estamos fazendo essa ligação porque a palavra de Deus nos autoriza e ela nos dá essa referência. A Santa Ceia é sucessora à Páscoa, isso nós temos que lembrar. Olha o que diz lá 1 Coríntios 5, 7. Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi o cordeiro imolado. Todo altar construído para fazer um sacrifício ao Senhor, aquele cordeiro colocado diante daquele altar, perante aquele altar, em cima daquele altar, mostrava Jesus. Queria vir para morrer na cruz por nós, para nos salvar, e o seu sangue ser purificado. E toda a sua vida foi dada a favor de nós. Por isso não podia sobrar nada. Toda a vida de Jesus foi ceifada por nós. E aí Jesus vai dizer, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. A aliança, lembra lá do passado portal? Foi feita uma aliança com o Senhor Deus, com o povo, o Senhor Deus com o povo, de libertar, de cuidar, de amparar esses que estavam dentro daquela casa. E aqui é interessante, e a figura posta aqui é estar dentro. Porque quem que foi liberto do anjo da morte? É quem estava dentro. Quem estava fora, todos morreram. Quem está fora da aliança está destinado à morte. Quem está dentro da aliança é destinado à proteção, o amparo e a graça do Senhor nosso Deus. Isso traz para nós uma referência muito importante. O sangue do Cordeiro nos umbrais livrou os primogênitos do Egito, trazendo essa vida. Olha só, Êxodo 12, versículo 3. Vendo o seu sangue, passei por cima de vós. O processo do sangue trazendo a libertação dos cativos, ou daqueles que estavam prisioneiros, destinados à morte. E assim o foi. 1 Coríntios 5, 7, nós já lemos, né? Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Está aqui o texto. Ali aparece diferente do que aqui, tá, gente? Por isso eu citei o texto ali que não estava aqui ainda, agora que apareceu aqui. Mas olha só, também a Santa Ceia, ele tem um processo aqui, né? De nós olharmos a Santa Ceia no tempo do Senhor Jesus, olharmos a Páscoa no tempo do Senhor Jesus Cristo. Ela era celebrada com o sacrifício do Cordeiro, ela era celebrada com os pães asmos, pães sem fermento, sem alteração, com ervas amargas. As ervas amargas aqui tem um símbolo. Qual que é o símbolo? É o lembrar do sofrimento no deserto, do sofrimento do Egito, no tempo da escravidão. O tempo amargo, o tempo onde eles estavam presos e sofrendo na escravidão. Tinha outros elementos que está lá em Êxodo 12, versículo 8 ali, você vai ver outros elementos lá. Mas para nós aqui o importante é esse, o Cordeiro foi dado completamente por nós. Jesus Cristo como Cordeiro.
os pães asmos, sem fermento, sem alteração, que foi dado por nós, né? Representando aqui a vida de Jesus. O significado espiritual para nós em relação a isso. A comemoração da saída do Egito, a libertação da escravidão, né? Prefiguração do sacrifício do Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista que disse isso ao ver Jesus quando se aproxima para ser batizado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos purifica nesse processo de santidade, porque Ele é o purificador, Ele é aquele que vem até nós, né? E lembrando aqui que a Santa Ceia, ela é do Senhor, ela não é da nossa Santa Ceia, não é a minha Santa Ceia, mas é a Santa Ceia da Igreja Presbiteriana, mas ela é do Senhor, cremos que ela é do Senhor. Aqui é esse sacramento que comemora o sacrifício de Cristo, mas também tem algo maior aqui, é a proclamação da redenção de Cristo Jesus que realizou em nossas vidas. Cristo ofereceu-se a si mesmo como sacrifício único, perfeito e completo. Único, perfeito e completo. Esses três elementos eles são importantíssimos para a nossa edificação. Nós entendemos isso daqui. Cristo ele ofereceu de forma perfeita. Não precisa refazer o sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu uma única vez e fez isso de forma perfeita, plena. Não precisa corrigir, né? Ou fazer uma atualização no sacrifício de Cristo Jesus, né? Não, pelo contrário, foi feito perfeito, foi feito uma única vez e foi feito completo. Isso para nós tem uma referência muito importante, né? Muito importante, por quê? Porque quando participamos da Santa Ceia, nós não estamos tendo novamente uma morte de Cristo Jesus. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós não estamos tendo aqui um novo sacrificar de Cristo Jesus. Por quê? Porque o seu sacrifício foi perfeito, foi único, né? E veio para nossas vidas. A Santa Ceia, Jesus e a Páscoa. Jesus participou da Páscoa em Jerusalém com os seus pais. Lembra lá quando eles vão naquela viagem até Jerusalém, Jesus se perde depois ao retornar, né, para casa, se perde. Os pais perderam ele porque ele estava no templo, estava no lugar certo, né, lá no templo ensinando e assim por diante. E aí, depois de um tempo de viagem, e aí você que é pai, você poderia falar assim, mas que pais desnaturados é esses, né, que depois de alguns dias estão viajando, vai lá, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não está aqui, não. Gente, onde foi parar Jesus? Né? Onde foi parar? Vai lá, não encontra Jesus, volta depois. Irmãos, a gente tem que entender que é um clã que está viajando e que é muito comum um cuidar do filho do outro, né? Amiguinhos vivendo junto lá, e todos tinham a mesma educação, todos tinham a mesma educação. Então, o Valdemir podia cuidar do meu filho como se fosse filho dele. Por quê? Porque eu educava igual o Valdemir educava, né? E o Valdemir educava igual a mim. Então, o filho de um era filho de todos no processo ali de educação. E aí, quando eles vão verificar, não encontra Jesus e volta lá, Jesus está lá no templo, servindo ao Senhor Jesus, cuidando da obra do Senhor. Isso, ao olharmos e vemos que Jesus, desde a sua infância, já estava celebrando a Páscoa, mas também a última Páscoa tem um papel fundamental para entendermos aqui a Santa Ceia. Jesus celebrou com os seus discípulos, né, essa última Páscoa. E aí é onde ele institui a Santa Ceia, que está lá em Mateus 26 a 28. Né, onde ele vai instituir essa Santa Ceia. Tomai, comei, isso é o meu corpo, bebei dele todos. É para comer e para beber. Mas não é apenas um símbolo do relembrar. É um símbolo que tem algo a mais para nossas vidas aqui. Né? Tem algo a mais para nós. Não é uma mera celebração também. É algo que está vinculado a uma bênção, mas também a consequências seríssimas também, se nós fizermos isso de forma errada. A Santa Ceia do Senhor apresenta verdades espirituais
mediante sinais visíveis e externos, tá? Vamos pensar aqui. Pega o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Abra aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Pega a tua Bíblia aí. Achou? 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23 em diante. Começa a ler então. Vai lá, irmão. Por favor. Só um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Isso. Vai lá, por favor, José. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Continua. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Perfeito. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tá, então, quando nós fazemos isso, estamos anunciando que Jesus morreu e que está vivo e que vai voltar, certo? Ok? Perfeito? É isso? Tá, continua um pouquinho mais. Porque isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente Eita, tem um negócio aí agora. será réu do corpo e do sangue do Senhor. Eita, o que é indignamente? Uma pessoa que não é digna. Então, quem que é digno para comer do pão e beber do cálice? Isso, não discernir o que é de fazer parte do corpo. O que simboliza aquilo ali? Né? O que é ser parte desse corpo? O que é viver essa vida? O que é esse cálice? O que é esse pão? Esse discernimento, esse pensamento. Quando nós não estamos, ou quando não, melhor, deixa eu reformar, quando nós não somos o corpo, nós não temos esse discernimento. Nós não temos essa clareza do que é ser parte do corpo. Então, para esses, tem aqui uma condenação. Tem um prejuízo para eles. Muito sério. Continua. Olha lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. Quem come sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele vai falar assim, ó, e tem gente doente, tem gente fraca, e não poucos que dormem, não poucos que já morreram, porque não está tendo o discernimento, não está tendo essa clareza de fazer parte desse corpo. E está comendo, desonrando o Senhor. Então, tem uma condenação pesada. Pesada. Para aqueles que não fazem parte do Senhor. Eu era diácono ainda quando estava lá no Paraná. E eu servia numa congregação da nossa igreja, lá na cidade de Luanda. E certa feita nós estava o pastor, estava celebrando a Santa Ceia, e passou o presbítero, entregou os elementos, e uma pessoa visitante pegou a Santa Ceia. E uma pessoa que aparentemente não era uma cristã. Porque aparentemente, porque a vestimenta da pessoa meio que mostrava isso. A pessoa não estava vestida para ir num culto, por exemplo. Uma sainha curtinha, uns topzinhos, não sei o quê, e ela pegou o elemento. E aí o pastor me chamou do lado assim, Toniel,
melhor, Tim, né? Lá na minha terra eu sou o Tim, né? Tim, vai lá e fala para a pessoa. É uma missão que o pastor me deu, né? Uma missão que o pastor me deu, né? Se ela não é de Cristo, falar para ela não tomar. Falar para ela não tomar. Eu falei, pastor, uma missão que o senhor está me dando, né? Aí eu fui lá, encostei do lado, falei assim, boa noite. Então, você é cristã? Você vai a uma igreja evangélica, já batizou, fez sua profissão de fé? Então, porque se você não for, melhor você não tomar, que vai dar prejuízo para você, né? Vai ser ruim para ti. Aí ela acabou tomando essa Santa Ceia e depois foi embora tranquilamente. Mas, enfim, a palavra do Senhor Deus ela é muito clara sobre isso, que vai ter prejuízo quem fizer de forma errada. Pastor, essa colocação internamente aí, ela dá margem para vários pontos de vista. Tá. Eu lembro, durante a minha vida, várias pessoas, tanto homens como mulheres, durante a nossa vida, Sim. cristã, Aham. e na época da Santa Ceia, às vezes passava o irmão oferecendo a Santa Ceia, e o fulano, então, não tomava. De repente, coitado, a gente conversando, então, por quê? Porque essa semana eu acho que eu não agi mal, eu não agi bem, Não agi bem, né? com alguma pessoa, Isso. outros, eu tive um pensamento ruim contra fulano, eu tive uma certa, eu vivi alguma coisa que eu não devia, Uhum. Sim. são interpretações que a gente, às vezes concorda e às vezes não concorda. Perfeito. Aí, assim, a parte do indignamente, para muitas pessoas aí, é o que o Marcos está trazendo, é que precisa não ter pecado para participar da Santa Ceia, certo? Não é isso? Se eu conseguir entender bem essa ideia. Mas aí é o seguinte, né? Vamos olhar 1 João lá para ver quem é que não tem pecado, né? Quem que pode participar. Se é não ter pecado, então ninguém poderia sentar à mesa para celebrar a Santa Ceia, para participar da Santa Ceia, porque todos nós somos pecadores. Isso. Tá. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, né? Né? Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, é isso. Perfeito. Ok. Porque ele era muito pequeno pela grandeza do Senhor. Tá? A ideia lá é posta essa. Não é porque ele era pecador, assim, ele era uma pessoa do mal. Tá? Todos nós somos pecadores, somos, em certo sentido, tendenciosos para o mal. Perfeito? Então, devemos entender aqui que o Senhor... Tudo bem, filhinha? Tá linda a tua filha, hein? Bênção, bênção, bênção. Ó, já tá grande, hein? Eita, tá vendo? Tá vendo? Ó, casou, agora está com filhinha. Né? Bênção, Deus abençoe. E é interessante nós lembrarmos aqui que se nós formos esperar para termos a santidade almejada, a gente não vai ter nunca. Não vai ter nunca. O texto bíblico fala para nós examinarmos o nosso coração, examinarmos nossa vida. E no momento de reflexão ali, pedimos perdão se há algo que há necessário de pedir perdão e participar da Santa Ceia. Porque ela é meio de graça. Ela é a forma que me abençoa para me dar força para conseguir se libertar dos pecados, conseguir se libertar das coisas erradas. A não ser que você está em um tempo de disciplina do conselho, e assim por diante, do presbitério, do concílio, para ainda, né, te preservar nesse momento. Mas a ideia é que esse alimento é que vem a te ajudar, a te fortalecer para que você possa vencer o mal. Vencer o mal. Perfeito. Ok. Perfeito. Isso.
Nos perdoou. E participando da Santa Ceia, temos o nosso perdão dele. Verdade. Então, por esse motivo, todos vamos participar, né? Devemos, sim, com um coração sincero, com um arrependimento sincero diante do Senhor, pedir perdão das nossas falhas, né? Se, quando nós falamos, pedimos perdão, né, para o nosso cônjuge, só para não ter discussão, vale ou não vale? Né? Não, me perdoe, só para não ter discussão. Está valendo ou não está valendo? Não teve arrependimento. Né? Não vale, gente, não vale. Você já aprendeu isso, que não vale, né? Tem que se arrepender, né? Também diante do Senhor há necessidade de arrependimento. Mas, em contrapartida, nós temos que lembrar que o texto bíblico fala: examine-se e coma. Veja, analise teu coração, porque se você for um convertido, se for um transformado pelo sangue do Cordeiro, você vai ter arrependimento. O Senhor vai te incomodar. Ele vai te incomodar e você vai voltar para o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Olha só os dois textos bíblicos aí da nossa participação no sacrifício e na vitória de Cristo Jesus. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nossa união espiritual com todos os crentes no processo de unidade. Está lá em 2 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Jesus é esse único pão. Nós, quando participamos da Santa Ceia, estamos relembrando esses aspectos. Que Cristo é a nossa unidade, é a nossa força, é o nosso viver junto. Mas também nós estamos lembrando e estamos participando da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, da vitória de Cristo Jesus. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, nós só temos mais 10 minutos para nós fecharmos aqui. Muito bem. Nós devemos lembrar aqui que a Santa Ceia ela é um meio de graça. É a forma qual o Senhor Deus nos abençoa também, né? Deus usa esse alimento espiritual e até, por que não dizer, físico, para nos alimentar e nos guardar e nos fortalecer em toda a graça, em toda a sua misericórdia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Então, é esse meio de graça que nos sustenta a nossa alma, sustenta a nossa vida também. Devemos entender que devemos nos prepararmos, né, para termos essa comunhão com o Senhor, recebendo essa graça divina, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é esse partir do pão e nas orações? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguns vão falar assim que é comida só. É a confraternização do grupo da célula, né? do grupo, grupo pequeno, do PG. Né? É bom comer também, não é bom comer? É uma delícia comer, principalmente se tiver boa comida. Né? É muito bom comer. Não, mas por que ele ia citar aqui coisas espirituais e coisas físicas? Percebe o que ele está dizendo? Na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é espiritual, não é? É doutrina, é vida. Na comunhão é com as pessoas, mas trabalha a unidade. Partir do pão, por que ele colocaria aqui algo que é só comida? Não, aqui ele está falando da Santa Ceia. E nas orações. Então não é um processo só pequeno da comida, há um processo espiritual, um meio de graça, né, que o Senhor Deus nos abençoa. A perseverança de Jesus nos elementos, a presença, melhor falando, de Jesus nos elementos da Santa Ceia.
As palavras de Jesus, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, tem sentido que é interpretado pelo menos de 4 maneiras aqui na história das igrejas, tá? 4 maneiras pelo menos. A primeira que eu quero abordar rapidamente aqui, e nós vamos passar uma parte rápida, mas a gente vai passar por ela, que é a transubstanciação. O que é isso? Transubstanciação. Transubstanciação afirma que, mediante a consagração do sacerdote, a substância pão, no caso aqui a hóstia, e quando eu falo hóstia, você já sabe qual é a igreja que faz isso, né? Que pratica esse ato, é a Igreja Católica Apostólica Romana. O pão se transforma no quê? No corpo de Cristo. E o vinho no sangue de Cristo. Até diga de passagem, talvez o católico não saiba, mas você já vai saber hoje. Por que o católico faz o sinal da cruz quando passa próximo ou de frente com uma igreja católica? É por causa disso daí. Que a hóstia que está guardada lá é carne de Jesus. Então está passando na frente da pessoa de Cristo Jesus. E ele reverencia Cristo Jesus por esse ato. Ao ver ele, é a mesma coisa eu olhar lá o Antônio e passar e não dizer oi, Antônio. Eu estou maltratando, estou sendo grosso com o Antônio. Mas então ele passa e ele faz o sinal da cruz, cumprimentando o Cristo Jesus que está lá corporalmente. Corpo, matéria. Por isso que ele faz o sinal da cruz. Talvez ele nem saiba porque ele faz, mas ele faz, sem saber. Ó, está lá o sinalzinho da cruz. O coração está todo daquele jeito, né? Mas ele faz o sinalzinho da cruz cumprimentando Jesus. Esse símbolo tem vários problemas. Por quê? Porque quando eu participo desse ato, eu estou matando Cristo Jesus novamente. Se aquilo é carne e está vivo, então eu estou sacrificando Cristo Jesus. O sacrifício perfeito que nós vimos lá em Hebreus já não foi tão perfeito porque está sendo realizado novamente, refeito novamente. Então o problema dessa interpretação na teologia reformada é essa. Mas então vamos andar um pouquinho aqui, tá? Tem uma outra interpretação aqui da Santa Ceia, que é a consubstanciação. Consubstanciação. O que é isso? Quem pratica esse ato afirma que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Só um detalhe aqui, a gente fala vinho, mas nós usamos suco de uva, tá? O suco da videira. Tá bom? Por quê? Porque muitas pessoas têm problema com o alcoolismo, com o álcool, dependência química, que é fruto do mais fruto do nosso tempo. Tinha, naquela época tinha, mas era muito menor. Tá? Agora, nós participamos com o suco de uva para não ter esse problema. Então, quando você vê vinho, entenda suco de uva sem nenhum problema. Tá? Mas o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva, o vinho continua sendo vinho. Mas junto com as substâncias, pão e vinho, estão aqui o quê? A carne e o sangue de Jesus. Não substitui, está junto. É um elemento a mais que foi colocado lá. O pão continua sendo pão, mas tem carne de Jesus. O suco de uva continua sendo suco de uva, mas tem sangue de Jesus lá também. Então, não, mas aqui ainda não estou falando que a gente acredita nisso aqui ainda, tá? Estou falando que essa posição crê nisso. Então que tem, não é a nossa ainda. Ok? Tá. Sim.
Aí nós temos, mas tem uma quarta aqui ainda, tá? Que é a que a gente acredita. Tá? Aqui ainda não é a que a gente acredita, porque nós não cremos que existe uma parte física nos elementos simbolizando o corpo de Jesus. Tá? Vamos lá. A parte memorial, que esse memorial só aponta para um símbolo. Só um símbolo. É só um quadro que é pintado, é só uma ilustração do que aconteceu. Se é uma ilustração, por que muitos estavam doentes e não poucos que dormiam porque estavam comendo indignamente? Se é um símbolo, não teria consequência espiritual e física para aqueles que participassem de forma indigna. Mas nós vimos no texto bíblico que tem consequências espirituais, tanto para o mal quanto para o bem, porque se existe uma condenação, existe uma bênção. Então, quando eu participo, porque sou parte do corpo, então eu tenho uma bênção. Quando eu participo, porque eu não sou parte do corpo, eu tenho uma condenação. O texto bíblico declara a condenação. Então, esse é um problema seríssimo dessa interpretação. Então, pastor, como que nós acreditamos, então? Isso. Perfeito. Jesus está vivo, mas não é só uma ideia, não é só um conceito. É a fé, mas tem algo a mais ali também, que é uma bênção. Nós cremos o que, então? Como que nós cremos, a Igreja Presbiteriana do Brasil crê? Calvino. Perfeito, é isso aí. Marcão matou a pau, Marcão. Existe uma bênção do Senhor naquilo ali. Existe a presença do Senhor não fisicamente, mas espiritualmente ali. E quando nós participamos fisicamente, mas recebemos uma bênção espiritual. Pela fé. Pela fé. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, ele não se transforma, não vai ter elementos de Deus fisicamente ali, né, de Cristo Jesus fisicamente naquele pão e nem naquele suco, mas vai ter o que naquele lugar? Vai ter o que ali? Vai ter uma bênção do Senhor para a minha vida e para a minha alma. Até é importante ressaltar, quando Jesus fala, isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue que foi derramado na cruz por vós, Jesus não tinha morrido ainda. Jesus estava vivo, ele estava celebrando com vida ainda. Então, ali já tinha uma bênção e uma promessa de Deus na vida deles, nos seus discípulos, e continua essa promessa vindo até nós também, essa bênção do Senhor. Então, isso traz alento ao nosso coração, que existe aqui esse elemento espiritual, ao participarmos do pão e do vinho. O crente participa espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus. Espiritualmente, não fisicamente. Então, nós não somos canibais ao participarmos da Santa Ceia. Estamos fazendo de forma espiritual, glorificando o Senhor Jesus Cristo, anunciando que Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Assim como o pão continua sendo pão, e o vinho continua sendo vinho, a presença espiritual de Cristo Jesus nos elementos, na ceia, nos alimenta espiritualmente. É algo espiritual para a nossa vida e para o nosso coração. Devemos entender isso e praticarmos com toda a alegria e singeleza de coração. Benefícios de participarmos da Santa Ceia. Vamos lá. Aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si, eis a razão porque há muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Por isso, não entendemos como um simplesmente memorial em Cristo, mas é uma presença espiritual de Cristo. O benefício aqui é estarmos ligados nessa bênção espiritual que Cristo nos dá para participarmos desse privilégio que Cristo realiza em nossas vidas e nossos corações. Isso aqui é privilégio do Senhor para nós. O crente deve examinar-se a si mesmo e participar na Santa Ceia do Senhor. Examine, atenda o chamado do Senhor, examinar, verificar o teu coração, a tua vida, consertar, estar o mais próximo possível do Senhor,
e participar para a glória do Senhor. A Santa Ceia é mais que um simples memorial, é um sacramento instituído por Cristo para fortalecer na fé os crentes, tá? Fazer isso em memória de mim. Relembrar o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também é manifestar essa graça em gratidão à Santa Ceia. Gratidão ao Senhor pela salvação e pelo privilégio de participarmos da Santa Ceia. Concluindo aqui nosso estudo dessa manhã, devemos proclamar a redenção e a nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Isso daqui é para nós cristãos, para os crentes. Devemos proclamar essa alegria. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, Ele trouxe de forma muito clara para nós, a palavra de Deus traz de forma muito clara para nós, o apóstolo Paulo aponta isso aqui em 1 Coríntios 11, 25 e 26, que lemos agora. Por quê? Porque é para nós, é para os crentes, é para aqueles que estão na aliança do Senhor e se comprometeram com a igreja do Senhor Jesus Cristo, declarando isso perante a todas as pessoas. Porque nós, embora muitos somos, unicamente um pão, fomos unificados um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus Cristo. Mas também a Santa Ceia é um ato de fé, obediência e comunhão com Cristo e com o seu povo. A igreja deve sempre nos apresentar, sempre sermos apresentados diante do Senhor com autoexame e gratidão, mas lembrando que o Senhor está presente espiritualmente nos elementos e nos nutre e nos renova. Essa é a Santa Ceia do Senhor. Com gratidão devemos assim participarmos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Alguma dúvida em especial? Dúvida? Aos novos aí estão chegando? Não? Gabriel? Não? Já? Pronto. Sim, sim. Sim. Verdade. O Senhor vem até nós e nos dá essa alegria de participarmos da Santa Ceia num foro íntimo, né? É verdade. Mas também Ele nos dá esse privilégio de fazermos isso em comunhão com os demais irmãos, né? Ele trabalha dois aspectos aqui, um foro íntimo, eu e Deus, mas eu faço isso em comunhão com o povo, com o corpo, né? Até porque festejar o aniversário sozinho é chato que só, né? Imagina só, parabéns para mim, não tem graça, né? Imagina como que é isso, né? Não, nós não estamos cantando parabéns para o Senhor Jesus, é verdade também, mas nós estamos ali celebrando o ato transformador, remidor, salvador, e o fato de que nós somos corpo agora de Cristo Jesus, estamos ligados no corpo que Ele é o cabeça. E ser igreja é ser isso, é glorificar o Senhor, é caminhar com o Senhor, é amar o Senhor e andar com Ele sempre. Participemos da Santa Ceia, aqueles que tiverem privilégio. Hoje à noite vamos estar celebrando a Santa Ceia, né? Glorificando o Senhor Jesus, porque Ele é santo, Ele é digno de toda honra e todo louvor. Vamos fazer isso sempre com o coração sincero, singelo, em gratidão. Pai, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pelo privilégio de sermos povo de Deus. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha a nos agraciar com a Tua verdade, com o Teu cuidado e com o Teu amparo. Que o Senhor venha nos renovar a cada instante. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, agradecemos pelo sacrifício do Cordeiro, Cordeiro perfeito, Cordeiro Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E vive está, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado.
Obrigado pelo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado, ó Pai, porque o nosso Senhor foi imolado, mas obrigado, ó Pai, porque Ele ressuscitou e por isso nós temos vida e vida eternal. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe, muito obrigado e vamos juntos glorificar e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Amém.